Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao programa de TV do SIMP. Programa este sob a responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Nesta noite de 23 de agosto de 2019. O programa do SIMP é um programa voltado especialmente aos servidores públicos municipais. Na apresentação do programa, eu, Tiago Botelho, vice-presidente do Sindicato dos Municipários, estarei junto com vocês até às 20 horas. O programa do SIMP vai ao ar todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas, aqui pela TVC, através dos canais 2 da Blue e 14 da NET. O programa do SIMP já existe aqui na TVC há mais de 11 anos nessa programação semanal de todas as sextas-feiras. Na sua grande maioria, nosso programa tem o caráter de apresentação ao vivo, por alguma impossibilidade de algum trabalho que envolva o sindicato e que eu esteja à frente dessa atividade, ou por algum motivo particular que me impeça de fazer ao vivo, nós sempre colocamos aqui pela TVC a reprise de algum dos nossos programas, mas essa reprise é oriunda de um programa ao vivo, né? Então todos os nossos programas de TV aqui na TVC são ao vivo. E nos últimos agora programas eu não tive a possibilidade de fazê-los ao vivo, vocês tiveram reprises do último programa que foi ao ar, mas hoje, 23 de agosto de 2019, neste exato momento, 19 horas e 4 minutos, estamos aqui de forma ao vivo iniciando mais um programa de TV do SIMP. Sempre lembrando, né, que além deste nosso programa, o SIMP se comunica com os seus associados, com os servidores municipais, que são a todos os municipários da administração direta que o SIMP os representa, e também da administração indireta, com exceção do SANEP, o SIMP legalmente representa todos os demais servidores da Prefeitura de Pelotas. Então, além deste meio de comunicação, nós disponibilizamos vários meios eletrônicos também para abreviar esse contato entre SIMP e categoria vice-versa. Nós somos uma categoria de servidores muito grande, em se tratando do perímetro urbano e a nossa zona rural de Pelotas, as nossas colônias, né, geograficamente falando, é muito grande, então nem sempre a gente consegue chegar em todos os locais no mesmo espaço de tempo. Então, as nossas mídias, os nossos programas, nossos meios de contato servem desta forma, para bem informar, comunicar e publicizar todas as nossas atividades. Então, vamos às nossas mídias eletrônicas, primeiramente o nosso site, o endereço da página oficial do SIMP é o www.simpelotas.com.br. Este é o site do SIMP. Quando você digitar esse endereço e acessar a nossa página, no canto superior esquerdo desta página, de forma miniaturizada, ali está o vídeo na íntegra do último programa de TV do SIMP que foi exibido aqui ao vivo na TVC.
Também, obviamente, no site, no seu corpo central, matérias e informações do SIMP, das suas atividades, de tudo aquilo que ocorreu mais recentemente. Está tudo ali no seu corpo central. E nas abas que tem na parte superior, como serviços, por exemplo, você acessando a aba serviços, você verá ali aqueles que são prestados na própria sede do sindicato e aqueles que são prestados pelos nossos parceiros conveniados de forma externa, ou seja, não são ali no nosso sindicato, na sede do nosso sindicato. Então, por exemplo, o nosso horário de atendimento é das 8 às 11h30 e das 13h30 às 18 horas, de segunda a sexta. Dentro desses dias, tem dias e horários específicos para atendimento com a nossa médica clínica geral, com a nossa dentista e com o nosso jurídico. Então, você, entrando na aba serviços, terá todas essas informações de forma completa. Também você terá acesso à informação como de todos os nossos parceiros conveniados. Então, ali tem o nome do estabelecimento comercial, o seu endereço, telefone. Logo, se você, por exemplo, busca saber quais são as farmácias, livrarias, macroatacado, postos de combustíveis, loja de móveis, loja de calçados, roupas, enfim, todos os nossos parceiros conveniados, você ali achará para poder entrar em contato, tirar alguma dúvida, alguma informação, até com o próprio local ali daquilo que ele oferece, porque os parceiros conveniados nos dão a facilidade de poder ofertar aos sócios para que ele adquira um produto ou serviço e faça o procedimento através de desconto em folha, ou seja, de forma consignada no seu contra-cheque, não precisando utilizar o seu cartão de crédito ou ter que ter o valor à vista ali, ou débito, em conta, ou dinheiro em espécie para poder acessar aquele produto ou serviço. E, claro, nas outras abas tem tantas outras informações também que possam ser relevantes e importantes para o nosso associado ou para o nosso servidor em geral. Então, visite a nossa página www.simplelotas.com.br. Na sequência, temos o nosso e-mail. Você que deseja enviar um e-mail para o SIMP, faça-o através do simp@simpelotas.com.br. Lembrando você, servidor público municipal, se desejar fazer alguma espécie de denúncia sobre más condições de trabalho ou problemas de relacionamento, de chefia com os servidores, e você queira preservar a sua identidade, não há problema, envie para o nosso e-mail, se assim desejar, anexando imagens, vídeos, documentos, áudios, mas neste e-mail, para nós, é importante que você se identifique, porque poderemos lhe dar o devido retorno. A sua identificação, o seu sigilo será preservado para o SIMP. É o SIMP que, recebida a denúncia, a apura, e se assim esta proceder, nós vamos encaminhá-la para as autoridades competentes. E ali quem está encaminhando é o SIMP, é o Sindicato Municipal de Pelotas, e não o servidor. Mas para nós, o servidor se identificar é importante, porque a gente tem como dar aquele retorno, dar o feedback e apoiá-lo nesse sentido, se assim proceder. Como eu disse, nós da direção manteremos o sigilo, a resguarda disso. Então o sindicato ele existe para justamente salvaguardar, representar os direitos destes trabalhadores. Então, fique tranquilo, envie também. E claro, não é só para denúncia, você quer enviar um e-mail para fazer um questionamento, fazer uma crítica, uma sugestão, um elogio, obviamente, fique à vontade da mesma forma. simp@simpelotas.com.br é o e-mail oficial do Sindicato dos Municipários de Pelotas.
Além disso, também disponibilizamos a todos e todas o nosso Twitter, né? Quem desejar seguir os passos da entidade SIMP poderá fazer através do twitter.com/simpelotas. O SIMP, através do seu Twitter, costuma utilizar da seguinte forma: nós colocamos lá o título de uma matéria ou uma informação, algumas imagens que ilustram, né, este título, e obviamente ali conterá um link que o remeterá para o nosso site, porque lá conterá a matéria ou a informação na íntegra. Muitas vezes, pelo número limitado de caracteres que há no Twitter, é necessário colocarmos o link para que você possa ler aquela matéria ou aquela informação na íntegra. Então, dessa forma, nós utilizamos o Twitter. Obviamente que se é uma informação curta, né, algum chamamento de alguma atividade, que ali está ilustrado com uma imagem e o título, não precisa ter um link para remeter a algum outro lugar, uma outra página, algo do tipo. Então, também nos acompanhe pelo Twitter através do twitter.com/simpelotas. Já na parte audiovisual, nós temos também para lhes oferecer o nosso canal de vídeos no YouTube. Isso mesmo, você que quiser acompanhar o nosso canal de vídeos no YouTube, é youtube.com/simpelotas. youtube.com/simpelotas. Lá no site do YouTube, após o youtube.com, digite ali /simpelotas. Você acessará todos os vídeos que lá disponibilizamos, ou seja, só em matéria de programa de TV, aqui exibido na TVC, lá contém programas de 11 anos atrás, que é o tempo que a gente já tem de vida na TVC. Também encontrará outros vídeos, não especificamente aqui do nosso programa de TV, alguns outros são de entrevistas realizadas na sede lá do próprio sindicato, outros são informativos, esclarecedores sobre um determinado assunto. Então, outros também traduzem ou retratam algumas atividades como assembleias, manifestações, atividades de confraternização e lazer com os nossos associados. Então, acessando o nosso canal de vídeos no YouTube, ali você tem à sua disposição todo o nosso acervo audiovisual de forma virtual ali colocados. Então, acesse o nosso canal de vídeos, youtube.com/simpelotas. Por fim, nas mídias eletrônicas, nós também oferecemos a nossa fanpage, né, a nossa página lá no Facebook. Então, você aí que tem a sua conta no Facebook, na parte ali da pesquisa, da lupinha, digite, conforme está aí na sua tela, tudo em minúsculo e junto, simp.pelotas, conforme está aqui, ó, simp.pelotas. Assim, você acessará a nossa página, ali quase que diariamente postamos matérias, informações e é amplamente aberto para qualquer uma servidora ou servidor ou colegas em geral, né, não sendo necessariamente servidor público municipal, deixar o seu comentário. E obviamente nesse comentário você pode questionar, criticar, sugerir, elogiar, fique à vontade para isso. Também pelo Messenger, ali pelo bate-papo, de forma individual, né, você pode também enviar a sua mensagem, fazendo um questionamento de ordem funcional ou algum tipo de denúncia, da mesma forma do e-mail, o qual eu expliquei, você também pode enviar pelo Messenger. É possível você anexar ali uma imagem, vídeo, um documento de texto, áudio, e também ficará somente entre a direção do SIMP e o colega que estiver ali fazendo contato conosco. Então, por essa mesma página no Facebook, simp.pelotas, é pelo serviço de Messenger que ali tem, que é disponível fazermos esse contato mais individualizado. Então, não deixe de visitar a nossa página, de curti-la, de compartilhá-la, é simp.pelotas, tudo junto em
Essas são as mídias eletrônicas do SIMP. E aqui conosco ao vivo, né, neste exato momento agora, 19 horas 15 minutos até 19h55, 5 minutinhos antes do término do programa, para termos tempo até de ler e responder, você poderá interagir conosco aqui ao vivo, enviando a sua mensagem de texto, seja via SMS, famoso torpedo, né, ou via WhatsApp, através do número 991228820. Eu friso mensagem de texto, porque como é possível mandar também mensagem de áudio no WhatsApp, nós não vamos estar colocando aqui mensagens de áudio ao vivo. Então nos envie a sua mensagem de texto, que com certeza leremos. E da mesma forma, fique à vontade para criticar, fazer um questionamento, um elogio, tranquilo, só você nos enviar aqui ao vivo, que será um imenso prazer eu ler e podermos compartilharmos, produzirmos este programa juntos, aqui de forma ao vivo. Na apresentação aqui minha, Tiago Botelho, nos assessorando na técnica Ubirinha, e lembrando também que este programa de TV vai ao ar todas as sextas-feiras aqui pela TVC, das 19 às 20 horas. E que depois, né, no mais tardar segunda-feira, terça, no início da semana seguinte, nós disponibilizamos esse programa agora que está aqui passando ao vivo para vocês, disponibilizamos a sua gravação na íntegra, tanto no Facebook, bem como no nosso site e lá pelo Twitter. Para quem perdeu o programa ou que viu e deseja rever, porque algo lhe chamou a atenção, já no início da semana que vem ele estará lá disponível para todos vocês. O programa de TV aqui do SIMP também, neste momento, está sendo transmitido ao vivo pela página da TVC no Facebook. Então, se você quiser assistir ao vivo este programa através aí do seu smartphone, através do seu tablet, do seu notebook, seu desktop, você acessa a página do Facebook da TVC, colocando TVC Pelotas, e lá está sendo feita, neste momento, a transmissão ao vivo do nosso programa. E também, após o nosso programa ao vivo, permanece lá na linha do tempo a gravação deste programa. Bom, quero trazer inicialmente, como é de praxe do nosso programa, a gente inicia trazendo alguns informes, né, de interesse dos servidores públicos, e depois, ao longo do programa, efetivamente, nós trazemos alguns assuntos de pauta para debatermos, ilustrarmos com maior tranquilidade, se é assim que podemos dizer. Então, o primeiro informe que eu lhes trago aqui é o seguinte: embora a Prefeitura de Pelotas já anunciou no seu site, muitas pessoas, muitos colegas, servidores, às vezes não acompanharam o site da Prefeitura, não viram determinada matéria, porque ela não se repete, ela é colocada num dia, no outro dia a Prefeitura alimenta com novas notícias, obviamente aquela vai ficando para trás. Então é comum que de repente o colega não tenha acompanhado determinada informação, mas que ela tenha um caráter importante, ela é de relevância. Então o que eu lhes trago aqui como informação é que a Prefeitura informa que a Secretaria de Administração e Recursos Humanos, que também o Centro de Especialidades da Saúde, que fica ali na Rua Voluntários, esquina Santos Dumont, e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, o Previpel, estão com os sistemas de informática comprometidos em decorrência de problemas na rede de fibra óptica. Então, a Companhia de Informática de Pelotas, a Coimpel, ela trabalha para restabelecer os serviços que, temporariamente, desses 3 órgãos, estão fora do ar. Assim que o fornecedor resolver os problemas, os atendimentos serão retomados normalmente. Então, você aí que for procurar a Secretaria de Administração e Recursos Humanos, ou lá o Centro de Especialidades, ou o Previpel,
Se porventura você precisar ali de um serviço que requeira alguma coisa informatizada, provavelmente você não tenha ali de forma imediata, em função deste rompimento da fibra ótica, da rede de fibra ótica, né? Problemas na rede de fibra ótica, o que a Companhia de Informática de Pelotas vem trabalhando para resolver, para normalizar, mas não é uma coisa fácil, não é uma coisa rápida. Então alertamos aqueles que procurarem um desses 3 órgãos, que possivelmente aí, através de um protocolo, através de um retorno que precisa de um processo, o qual já tenha sido aberto, qualquer outra coisa que precisa acessar banco de dados, ou que tenha que uma secretaria ter acesso com a administração e vice-versa, que dependa, né, desta, possivelmente você não terá êxito nesse sentido em face desse problema que por enquanto é de ordem técnica, né, mas que estão já sendo encaminhados os procedimentos necessários para a sua resolução. Bom, outro informe importante, e aí eu chamo a atenção dos usuários do Previpel FAM, a parte médica do Fundo de Assistência Médica do Previpel. Quem são os usuários do FAM, Fundo de Assistência Médica do Previpel? Os usuários do FAM são todos os servidores titulares de regime estatutário e os seus dependentes, além daqueles pensionistas, ou seja, são dependentes de titulares, aí os titulares vieram a falecer, este dependente ou a dependente que virou pensionista tem direito de utilizar-se do FAM, do Fundo de Assistência Médica. Então, os usuários do FAM, o informe importante é o seguinte: o Previpel alerta aos usuários que a partir de 1º de outubro, só serão somente cobertas pelo FAM aquelas despesas contraídas com os médicos credenciados, de acordo com o edital 02/2018, publicado e divulgado, né, amplamente desde dezembro do ano passado, atendendo uma exigência do Tribunal de Contas do Estado, o TCE. Então, médicos, profissionais médicos interessados em oferecer serviços pelo Previpel devem se cadastrar até o dia 30 de setembro. Até o dia 30 de setembro. Então, até essa data, aqueles que não o fizerem, no caso o credenciamento, não receberão mais honorários pagos pelo FAM. A previsão da Prefeitura, uma previsão, é de que alguns profissionais deixem de oferecer seus serviços pelo convênio municipal, com essa mudança. O edital, para os médicos poderem acessar e ver o que é necessário para se credenciarem, está disponível no site da Prefeitura de Pelotas. Então, o que eu quero explicar com isso melhor, tá bem? Qualquer plano de saúde, não vou estar fazendo propaganda aqui, mas todo mundo conhece várias empresas que atuam aqui em Pelotas com planos de saúde, empresas aí grandes, de nível nacional, outras são de caráter mais local, regional, mas que trabalham com planos de saúde. Só vai trabalhar com médicos credenciados. Ela só vai pagar para médico que está credenciado àquele plano de saúde, porque ele atende os requisitos daquele plano. Senão, não teria por que existir plano, né? Não precisaria nenhum profissional se credenciar. Seria simples. Bom, eu vou escolher qualquer médico particular, de qualquer especialidade, vou lá consultar com ele. Bom, consultei com o médico tal, manda-se a conta para o plano X.
o plano X vai pagar o valor daquela consulta, ou do procedimento, ou da cirurgia, ou da anestesia, ou do procedimento ambulatorial, ou daquele que foi feito no hospital. Enfim, não teria por que ter plano. Era só simplesmente consultar ou fazer o procedimento com qualquer médico e mandava a fatura para a prestadora de serviço, plano de saúde. Mas como é que o plano de saúde ia sobreviver se não teria o pagamento do plano, da mensalidade do plano para mantê-lo? Então, por obviedade, por lógica, né, qualquer plano de saúde só pode pagar para quem é credenciado. Como o Tribunal de Contas do Estado, ano passado, exigiu que fosse feito de forma pública, né, de forma amplamente divulgada, o acesso universal para qualquer profissional médico que quisesse se credenciar ao Instituto, ao FAM, ao Fundo de Assistência Médica, o prazo para isso é de até 30 de setembro, para poder fazer isso, Então, quem não se credenciar ao Previpel, mesmo os atuais médicos que estão hoje no FAM, no Fundo de Assistência Médica, se ele até 30 de setembro não se adequar às condições desse edital, ele não vai poder prestar serviço para os usuários do FAM a partir de 1º de outubro. Então esse é o primeiro detalhe. Ele não poderá utilizar serviços, quer dizer, ele pode usar de qualquer médico não credenciado, mas o FAM não vai pagar os honorários daquele profissional, não vai pagar consulta, porque ele não é credenciado. O prazo para isso é até 30 de setembro. Então, o que o Previpel, o que a Prefeitura já está alertando com bastante antecedência? Colega, depois de 1º de outubro, não seja pego desprevenido e de repente você vai lá, 1º, 2 de outubro em diante, consultar com um profissional que você sabia que até 30 de setembro ele estava no FAM, você já até era paciente dele, e aí depois você vai lá em outubro consultar com ele, contando que a sua consulta será paga pelo FAM, e aí chega lá na hora, por exemplo, e aí o colega não tem a consulta coberta, o procedimento coberto, em face desse profissional não ter feito o credenciamento. É essa a situação, por não ter feito o credenciamento. E que não tem culpa nenhuma o Instituto nessa situação. É o profissional que tem que se adequar, é ele que tem que ter todos os requisitos necessários para fazer o seu credenciamento. Então, quando a Prefeitura alerta que provavelmente alguns médicos sairão do fundo, sairão só se não cumprirem os requisitos e atenderem aquilo que o edital exige. O edital é a regra do processo. Você vai fazer um concurso público, você vai concorrer para algo, existe um edital com as regras. Se você não atendê-lo, não tem como você fazer parte daquilo. Então, para a parte do Fundo de Assistência Médica, é a mesma situação. Então, se atente contra isso. Muitos profissionais poderão não continuarem, dentre aqueles que já estão, mas ao mesmo tempo poderão entrar novos, até de outras áreas, de novas especialidades que porventura antes não tinham. Lembrando, o FAM paga em dia, o FAM paga devidamente, religiosamente, para todos os seus prestadores de serviço, laboratórios, médicos, hospitais, clínicas de fisioterapia. O FAM paga a todos. O FAM não deve para esses profissionais. Eu estou deixando claro isso aqui, porque tem gente que pode pensar, isso tudo está ocorrendo por problemas no FAM. O FAM é que não deve pagar direito, aí os profissionais estão saindo embora. Não. Paga correto e em dia. E até o valor igual a de outros planos de saúde privados, grande. Acontece que nós, servidores, não pagamos na hora da consulta coparticipação nessa consulta, ou seja, o plano de saúde paga uma parte e você, usuário, pagar outra. Em todos os outros planos de saúde tem isso. Vai consultar com o médico, o plano de saúde vai pagar um valor X para aquele profissional, mas o servidor tem que despender do seu bolso aquele trabalho. No FAM não tem isso.
não existe cobrança de coparticipação. E aí, às vezes, o valor se torna um pouco menor para aquele profissional, porque ele não recebe a coparticipação, que é o valor por parte do servidor. Mas o valor que é pago pelo Instituto é igual a de tantos outros planos de saúde privados. Então, é um informe importante, se atente quanto a isso. Tá bem? Não vou pular etapas, eu tenho mais assuntos aqui relacionados ao Previpel, mas como eu estou trabalhando aí com uma ordem de datas cronologicamente falando, nós vamos agora passar para a nossa pauta e alguns elementos que a gente quer aqui pincelar com vocês. No dia 3 de agosto, um sábado deste mês, primeiro sábado do mês de agosto, o SINP promoveu aos seus associados e seus dependentes uma festa junina totalmente gratuita, mas ela era exclusiva para sócios e dependentes de sócios do SINP. Ela foi lá no Laranjal, na Avenida Antônio Augusto Assunção, na orla da praia, um dia muito bonito, lindo dia fez, tudo de graça. Disponibilizamos na festa junina cachorro quente, pipoca, quentão, refrigerante, tudo isso totalmente gratuito. Para a criançada, tinha pescaria com brindes, também gratuito, piscina de bolinhas, cama elástica, também disponibilizamos pela questão de distância. No Laranjal, é um pouquinho longe do centro, alguns colegas não têm veículo próprio, teriam que depender do transporte coletivo. O SINP colocou ainda à disposição um ônibus inteiramente grátis para levar as pessoas, os colegas associados do SINP, seus dependentes, levá-los do centro até o Laranjal, onde era a nossa festa. A nossa festa foi realizada lá no empreendimento Bia Bistrô, foi lá no local, e também esse ônibus trouxe todo o pessoal de volta para o centro. Tudo inteiramente grátis para os associados e seus dependentes. Então foi muito legal, recebemos um bom público lá, um bom número de colegas, para um sábado que estava bastante frio, mas como eu disse, fez um dia bonito e o pessoal lá se fez presente e gostou muito da nossa festa. Então eu vou pedir para o Birinha colocar para nós o primeiro vídeo que retrata um pouco, através das imagens, desta festa junina do SINP, que ela ocorreu dia 3 de agosto. Então, Birinha, a qualquer momento, aperta o play para nós aí, muito obrigado. E essa festa ela foi das 14 horas até umas 17h30, mais ou menos, Então a criançada estava lá na rua brincando, como eu falei, estava um belo dia de sol, então alguns sentaram-se à rua, outros se abrigaram, lá dentro do Bia Bistrô. Então, como eu falei, tinha pipoca à vontade, tinha cachorro quente, quentão, refrigerante, também foi distribuído pacotes com balas, doces, chocolate. Olha, para comer e para beber não faltou, era muita coisa mesmo, O pessoal pôde se divertir à vontade. Também um momento ali de confraternização, onde os colegas se veem, conversam, se divertem. A gente foge um pouco daquela questão de só nos encontrarmos para assembleias, para atividades na Câmara de Vereadores, para reuniões sérias, para tratar de demandas, Então o SINP, como um sindicato, tem obrigação de também oferecer para os seus associados dependentes momentos como esse. Haja vista que são os associados que mantêm a estrutura do SINP, com a contribuição do associado é que a gente tem a estrutura que a gente tem hoje. Claro, não adianta só contribuir, tem que ter por trás uma direção séria que saiba gerir esses recursos. Tanto que nos últimos anos a gente conseguiu adquirir, construir uma sede própria, coisa que por 24 anos, 23 anos o SINP nunca teve uma sede própria. Usava um espaço cedido pela Secretaria Municipal de Educação, prédio o qual pegou fogo, Saímos a tempo, Então um prédio que pegou fogo, inclusive, destruiu tudo por dentro.
fica bem aqui pertinho dos estúdios da TVC, né? Já que a TVC fica aqui na Rua General Neto, entre Anchieta e 15, o prédio da Secretaria de Educação é na General Neto, esquina Anchieta, e o SIMP ficava situado em algumas dependências desse prédio, de forma emprestada por mais de 20 anos. Então, devido aos recursos e à administração por parte da direção do SIMP, se adquiriu uma sede própria, com recursos próprios, feitas as melhorias, construções, onde ela está situada na Rua Almirante Barroso, 1614, quase esquina Tiradentes. O que também nos possibilitou, o ano passado, nós termos adquirido a área para a futura instalação da sede campestre do SIMP. O ano passado, o SIMP adquiriu uma área de 2,18 hectares, quase 2,2 hectares, numa região muito privilegiada, na BR-293, quem vai para Bagé, né, ou ali para o Capão do Leão, enfim, né, a mesma BR, existe a 30 quilômetros daqui do centro da nossa cidade, o camping Chácara das Pedras, que tem ali até o Arroio das Pedras, né? Então, o camping Chácara das Pedras fica do lado esquerdo, nas margens da rodovia, quem vai no sentido Pelotas-Bagé. A área do SIMP é no lado oposto, ou seja, também fica às margens da BR-293, no quilômetro 40, do lado oposto do camping. Então, o camping fica do lado esquerdo e do lado direito da rodovia, bem nas margens da BR, ali fica a área que o SIMP comprou. Inclusive uma área grande, bastante arborizada, e o mais legal de tudo é que passa um belo rio aos fundos da nossa área, ele passa pela nossa área. Então ainda vamos estar privilegiados, além de bastante sombra, né, de um rio, para o pessoal poder tomar banho no verão, enfim. Esta área, bem na entrada dela, tem uma estrada vicinal, né, uma estrada de chão, junto às margens da BR, e bem na entrada dessa estrada, a parada de ônibus. Então, até quem quiser utilizar o transporte intermunicipal, desce na frente desta área de lazer do SIMP. E para vir embora, é do lado oposto, né, o ponto de ônibus intermunicipal. Então, essa área foi adquirida com recursos próprios. Ontem mesmo, eu, mais o funcionário Vladimir, levamos os 2 arquitetos lá na nossa área já para fazer um levantamento inicial, para prepararmos o projeto, né? O que a gente quer que tenha nesse projeto, área de estacionamento, uma espécie de um galpão, um CTG, né? Campo de futebol, quadra de vôlei, área de recreação para as crianças, na grande parte arborizada, colocar várias churrasqueiras, né, uma estrutura ali de banheiros, e também, né, a gente vai tentar ver ali a possibilidade de criar um lago, de ter um lago, né, para pedalinho ou para peixes ali, e, claro, toda a parte arborizada próxima ao rio, ela não pode ser desmatada, ela pode ser toda limpinha por baixo, servirá de sombra para o pessoal ali poder descansar, acampar, né, poder curtir ali um rio tranquilo. Quem já foi no camping Chácara das Pedras sabe que é o mesmo rio que vai passar pelo terreno do SIMP. Né? Então foi uma grande aquisição, um grande sonho, né? Promessa da nossa direção de 2 gestões atrás, de 3 gestões atrás, era de adquirir a sede própria e construí-la. Conseguimos. Depois era de adquirir a área para a sede campestre. Conseguimos. E agora, nesta gestão atual, é a gente conseguir concluir as obras, fazer toda a estruturação para essa sede campestre do SIMP, né, que será oferecida aos nossos sócios e seus dependentes. Então, daí a importância, né,
de promovermos festas como essa que você viu no vídeo, festa junina. A gente realiza festa para o Dia da Criança, a gente realiza uma festa de fim de ano, que é o aniversário do SIMP, sempre em dezembro de cada ano, mais especificamente 7 de dezembro. Então são coisas que marcam aí as atividades de confraternização que o SIMP promove aos seus associados e dependentes. Bom, isto que vocês viram, a festa junina, foi no dia 3 de agosto. Depois, o vídeo que o Birim aí vai colocar para vocês, ele trata da paralisação nacional da educação. Como o próprio nome diz, ela ocorreu em todo o Brasil no dia 13 de agosto. E em Pelotas não foi diferente. Mobilizou um grande número, né, de trabalhadores da educação, de alunos, né, da população em geral, lutando em defesa da educação pública e contra a destruição da aposentadoria, né? Então a concentração toda foi ali no Largo do Mercado Central, um grande número de pessoas se fizeram presentes, houve uma grande marcha também pelas ruas de Pelotas, né? Então estava muito bonito, estava muito frio, estava cerca de 5 a 6 graus, está aí o nosso diretor, o Maicon Bravo, né, fazendo a fala pelo SIMP. Então tinha um grande número de pessoas e que aumentou muito mais ali depois com o decorrer das falas, né? E quando o movimento social, sindical e estudantil, acadêmico, fizeram as suas falas, dali depois percorreu-se algumas ruas da nossa cidade. Teve muita repercussão em nível nacional, que é o povo respondendo não ao desmonte público, né? Este governo do presidente Bolsonaro está destruindo com a educação pública, acabar com a questão da oferta de serviço pelas universidades e instituições públicas, assim como nós temos aqui em Pelotas o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, o IFSU, antiga ETFPEL, Escola Técnica, Cefet, enfim, a Universidade Federal de Pelotas, o KVG, né, são instituições públicas federais e que o governo está cada vez mais diminuindo, cortando os recursos na educação e que, se assim for, está fadado até esses órgãos em algum momento pararem as suas atividades. E agora que há um projeto do governo federal, que é denominado Futurice, o que isso poderá possibilitar na prática, é quase que uma parceria público-privada, uma privatização do sistema público, né, de educação superior. Então nós estamos vivendo realmente no nosso país um momento de grande retrocesso. Retrocesso no sentido de dizer que a coisa pública não presta, não funciona, como se o servidor público fosse a culpa de tudo, então tem que cada vez mais tirar direitos dos servidores públicos, enfim. Engraçado que não se corta absolutamente nada dos legisladores que se encontram em Brasília, que é a Câmara dos Deputados Federais, o Senado, no governo federal, não se corta nenhuma benesse, não se corta a redução lá de subsídios, de vencimentos, corte nas verbas de gabinete, nas passagens aéreas, nos veículos oficiais, nos apartamentos funcionais que eles têm. Não se corta nada nesse sentido, nada. Então é muito fácil tu governar, ir para a televisão, falar um monte de bobagem que o presidente Bolsonaro fala, né? E vendendo o nosso país, dando o nosso país, mendigando para os Estados Unidos, né? Bolsonaro ficando ali refém do Trump, e numa política de retrocesso, onde se entrega o que é público, nossa Amazônia praticamente sendo devastada aí por queimadas, né? Se tirando agora na área de trânsito, se tirando radares, se tirando medidores de velocidade das vias, né? Então está se vivendo um retrocesso, é um total retrocesso,
né? É muito fácil publicamente tu dizer, não, eu vou tirar os radares, todos, porque isso aí é meramente a empresa da multa, não tem caráter educativo. Só um pouquinho. Se alguém, para fazer uma carteira nacional de habilitação, tem que passar por todo um processo educativo, aulas, provas, teórico e prática, todo mundo que é habilitado sabe o que é certo e o que é errado. Mas na hora que tem a CNH na mão, já está na mão, não tem mais certo ou errado, aí cada um faz o que quer fazer. E obviamente para as infrações, para as coisas erradas, há punição, há consequência para isso, assim como é no crime. Eu sei que cometer crime de roubo, furto, extorsão, latrocínio são crimes tipificados no Código Penal. Está lá a previsão e a tipificação do delito que eu cometi. Eu vou pagar por aquilo ali. Então, a criança pequena que não for transportada na cadeirinha não vai dar mais infração de trânsito. Tira-se os medidores de velocidade de todas as rodovias federais, então o pessoal pode andar à vontade, senta o pé que não tem problema. Vamos ver se isso não vai aumentar o número de acidentes de trânsito. É só a gente esperar passar 1 ano, 2, a gente volta a conversar aqui. Se tendo fiscalização, se tendo ostensividade, se tendo equipamentos, se tendo tudo isso, tem ainda acidentes de trânsito, mortes, mas muito menores de quando não se tinha fiscalização ostensiva, quando não se tinha equipamentos, enfim. Como é que vai ser daqui para frente? Não é? Então a gente está vivendo sim um momento de retrocesso em várias atuações, né, deste governo que em tão pouco tempo tem feito assim, coisas para atacar trabalhador, servidor público, mas lá neles ninguém mexe, lá neles ninguém tira absolutamente nada. Bom, seguindo aqui a pauta do nosso programa, lembrando que são 19 horas e 47 minutos, este é o programa de TV do SIMP, ao vivo, nesta noite de 23 de agosto de 2019. Quero informar que recentemente, no dia 14, uma quarta-feira, houve a eleição para o Conselho Deliberativo do Previpel. O Conselho Deliberativo do Previpel é formado por 9 membros, sendo 4 indicados pelo Executivo, outros 4 são eleitos e 1 é indicado pelo SIMP. Então, todos têm que ser servidores do quadro efetivo de carreira, de regime estatutário, e que tenham ingressado no município ou vindo a se aposentar a partir de 1º de janeiro de 2000, que foi quando passou a funcionar o Instituto. Então, dia 14, houve a eleição para o Conselho Deliberativo. Os servidores que concorreram a essa eleição foram ao todo em número de 7 servidores. Destes 7 servidores, os 4 primeiros, por ordem de votação, eram eleitos, e assim foram no dia 14. Essa eleição se deu durante todo o dia, das 9 horas da manhã até às 19 horas. E foi ali no Paço Municipal, no prédio da Prefeitura. Quem podia votar? Os servidores estatutários, ativos e aposentados, desde que fosse a partir do ano de 2000. Nós temos mais de 7.500 estatutários, colegas aptos a votar. Cerca ou pouco menos de 10% se fizeram presentes para votarem. Por que o número é tão baixo? Porque é uma votação facultativa, ela não é obrigatória e com uma única urna fixada e centralizada no Paço Municipal. Então, não é uma eleição, digamos assim, convidativa ou que prime
pela ampla participação dos colegas, né? A gente vai ter que rever isso aí nessa próxima gestão, 2019 e 2022, né? Que se cria algum tipo de mecanismo para ter uma participação mais ampla, né? 10% de votantes de um grande universo não representa a questão de participação efetiva, de demonstração daqueles que votaram, sim, mas os 90% que não votaram não representa a realidade no sentido de quem ele quer que o represente, de quem ele quer que defenda os seus interesses, que trate sobre isso. Claro que os que colocaram-se à disposição e foram votados têm todos os seus méritos, obviamente, assim como tem méritos todos aqueles que se esforçaram e foram votar. Mas é praticamente impossível alguém vir da colônia votar. Quem trabalha o dia inteiro não vai estar saindo da colônia para vir até o centro da cidade de Pelotas só para fazer ali o seu voto, né? Fazer valer o seu direito. Muitos não são liberados durante o horário de trabalho para poder votarem e retornarem para os seus locais de trabalho. Então nós temos também essa peculiaridade. Então isso chama também bastante atenção nesse processo. Mas os 4 servidores que foram eleitos na gestão 2019 e 2022 são o Sérgio Renato da Rosa, é diretor da Escola de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Lourdes, o Silvinho, né, o Silvio Coitinho, Silvio Souza, como assim desejar, é servidor hoje lotado na Secretaria Municipal de Saúde. O Tiago Botelho do SIMP, eu, aqui quem vos fala, né, eu fui eleito, primeira vez que eu concorro, né, fui eleito, porque antes eu já tinha sido como indicado do sindicato. Então agora, desta vez eu concorri, pela primeira vez, fui eleito também. E o colega Rodrigo Costa, que é servidor do SANEP. Então estes 4 servidores são os eleitos que representarão os servidores estatutários, né, de 2019 a 2022 no Conselho Deliberativo do Previpel. Os suplentes destes eleitos são a Mariângela Guimarães, a Maninha, que é funcionária, trabalha ali no próprio Previpel, o agente de trânsito Volzer, né, lotado lá na Secretaria de Trânsito e Transporte, ou Secretaria de Transporte e Trânsito, que é o nome correto nessa ordem, e o Gerry, né, que é servidor do SANEP. Né? Então, todos esses servidores, né, concorreram dos 7, os 4 primeiros que eu li foram eleitos. O Conselho Deliberativo, né, é um grande responsável pela manutenção do Instituto, por tratar dos temas previdenciários, de fundos de assistência médica, né, por pensar, discutir, tudo para que o Instituto funcione. É um órgão extremamente importante, porque ele é deliberativo, está no nome, ele vota, né? Qualquer projeto, qualquer coisa que seja tratada ali dentro, qualquer pauta que exija voto, só é aprovada se reunir 6 votos dos 9. Então, se dos 9 conselheiros alguma coisa tiver 5 votos favoráveis, não passa aquilo ali, porque tem que ter no mínimo 6 votos, o que representa 2/3, né? É um conselho que se reúne toda semana, todas as terças-feiras, e que tem um papel muito importante, tanto que no organograma do Instituto, ele está até acima do diretor-presidente do Instituto. E lembrando também que recentemente, no início do mês de agosto, nós tivemos aí também a eleição, né, da nova presidência do Instituto. O diretor-presidente do Instituto, do Previpel, pela lei, a prefeita, né, o prefeito, quem ocupa o cargo de prefeito, indica ao Conselho Deliberativo uma lista tríplice. São 3 nomes livres que o prefeito indica quem ele quiser. Desses 3 nomes, eles são sabatinados, eles são questionados pelos conselheiros. E os conselheiros votam em um dos 3. Se alguém dos 3 reunir 6 votos, ele é eleito diretor-presidente. Então, neste caso, né, o município enviou uma lista tríplice, né, com o nome de Sadi Saper, Samuel Ongarato e Berenice Nunes. Então,
Dos 9 conselheiros, a Berenice reuniu 8 votos e o outro voto foi uma abstenção. Então, a Berenice foi eleita diretora-presidente do Previpel. Lembrando que a Berenice é servidora pública municipal de carreira, estatutária, né? Até há pouco tempo atrás atuava junto ao Paço Municipal, né? Como cargo em comissão, numa função importante de planejamento e gestão, né? De informações da transparência, enfim, do nosso município. Só que ela também estava já há alguns anos como conselheira deliberativa, né, como membro do Conselho Deliberativo apenas indicada pela prefeita, né, mas ela vinha atuando como conselheira, inclusive, bastante atuante. Então, ela foi eleita e já assumiu e está à frente do Instituto como diretora-presidente. Esperamos que faça, né, um belo trabalho lá dentro, defendendo os interesses dos estatutários e agora com este conselho deliberativo formado, né, por parte dos eleitos. Ainda tem que ter as indicações do SIMP e do governo, não sabemos se serão os mesmos nomes, porque este novo conselho deliberativo ele assume a partir do dia 1º de setembro, agora deste ano. E tem muitas pautas importantes. Uma delas é o que eu vou dizer agora, dia 3 de setembro, no auditório externo do Colégio Pelotense, pela manhã, primeira chamada às 9, a segunda às 9h30, haverá uma assembleia, não é do SIMP, haverá uma assembleia somente para servidores estatutários ou seus pensionistas, tá? Uma assembleia que tratará do FAM, Fundo de Assistência Médica. Já tem a autorização da prefeita que quem comparecer a essa assembleia, ela conflitando com o horário de trabalho do colega, aquele que trabalha de manhã, o colega pode ir para a assembleia, não trará nenhum tipo de prejuízo ou problema, né, para o servidor que lá se fizer presente. Então, é importante que os colegas se façam presentes, porque será tratado sobre o FAM, né? Alguma proposta que venha no sentido de que para que o Fundo de Assistência Médica se mantenha vivo, para poder continuar ofertando serviços a nós, né, ele tem que passar por algum tipo de reformulação, ele tem que passar no mínimo por uma discussão séria e aprofundada. Ficar sem discutir e deixar do jeito que está, o FAM, né, com o seu déficit que vem se apresentando, em pouco tempo ele pode vir até a se extinguir ou ter os seus serviços drasticamente reduzidos. Então, 3 de setembro, uma assembleia somente para servidores estatutários ou pensionistas de estatutários. Não é uma assembleia geral da categoria. E lembrando, será lá no Pelotense, às 9 horas, com segunda chamada às 9h30. É uma assembleia que será chamada, convocada pela comissão responsável por esse projeto de lei que trata do Fundo de Assistência Médica. Bom, pessoal, são 19 horas e 59 minutos. Estamos aqui, chegando ao fim de mais um programa de TV do SIMP, transmitido aqui ao vivo pela TVC, nesta noite de 23 de agosto de 2019. Eu, Thiago Botelho, vice-presidente do sindicato, aqui me despeço, desejando a todos um belo final de semana, prometendo nos reencontrar na próxima sexta-feira. Um grande abraço e tchau, tchau.